Ontem, terminando a reunião da liderança, aí o Júnior perguntou, é o senhor que vai pregar amanhã? Eu falei, sou eu. Aí comecei a pensar, pregar o quê? Eu não estava pensando qual seria a palavra. E aí, motivado pela campanha, pela série de mensagens, conhecendo Deus e fazendo sua vontade, eu comecei a pensar em uma frase muito conhecida. Quem és tu, Senhor? Nós queremos conhecer a Deus, queremos saber quem é Deus, e às vezes nós vivemos a nossa vida cristã, nossa vida religiosa, fazendo as coisas com muita dedicação, e às vezes nós nem sabemos para quem fazemos. Nós até sabemos, mas muita gente não sabe para quem faz o que faz. Então, eu fiquei pensando nessa pergunta que Saulo fez, reconhecendo que havia um senhorio sobre ele, mas ele não sabia de quem era esse senhorio. Quem és tu, Senhor? E eu, então, dei o título dessa palavra, a pergunta que Deus quer ouvir de todos nós. De todos. Deus gostaria que toda a humanidade perguntasse para Ele, quem és tu, Senhor? Não é uma curiosidade para saber quem é Deus, mas é uma curiosidade de saber quem é esse Deus que agora é identificado como sendo Senhor. Então eu quero ler com vocês o texto de Atos capítulo 9, versículos de 1 a 5, que diz assim, enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Interessante que ele tinha uma motivação. Todo mundo tem uma motivação para fazer o que faz. Alguns têm uma motivação para ser religioso. E Paulo tinha essa motivação, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor. E aqui está implícito, está claro, que ele matava discípulos do Senhor. Há nos escritos dele uma menção de que ele consentiu na morte de Estevão. Mas o texto aqui de Atos 9 fala que tinha uma motivação, uma ansiedade. E aí a gente veja o Evangelho da Graça. Alguém que mata os servos do Senhor é alcançado pela graça. Então não tem ninguém perdido que não possa ser alcançado. Cristo me amou, nós acabamos de cantar, e me livrou. Versículo 2, pediu carta para as sinagogas de Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Uma outra coisa que me chama a atenção, existe um caminho. Nós somos peregrinos, estamos no caminho, nós somos também do caminho. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. E essa inclusão de mulheres aqui é algo que nos faz pensar. Matar mulheres. Os judeus não gostavam de contar mulheres. Os judeus, as mulheres não podiam entrar no lugar do templo, no santo do templo, no lugar de adoração, ficavam no pátio das mulheres. Mas ele queria matar as mulheres e os homens que ali encontrasse. Queria levá-los prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou. A luz de Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Uma luz no céu brilhou ao seu redor.
Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. E aqui uma outra curiosidade interessante: ouviu uma voz. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e disse Deus. A voz acompanha. E a gente canta alguns hinos só de ouvir tua voz. Por que a pregação tem a ver com a exploração do sentido audição? A salvação vem pelo ouvir. Quem és tu, Senhor? Então eu diria que o nosso objetivo nesta noite é que transformação e dedicação é o que o Senhor requer de todos nós. Ninguém é tão bom que não precise se aproximar de Deus. E todos que se aproximam de Deus, mais conscientes estão de que precisam de Deus. Mais conscientes estão de que a necessidade de uma graça transformadora. E essa transformação é fruto de dedicação. Então eu sei que muita gente não pode vir nas quartas-feiras, mas vocês que podem estão aqui na quarta-feira, requer uma dedicação. Mães de família, criança pequena que tem que ir amanhã cedo ir para o colégio, criança que tem que ir para o colégio, tem que acordar cedo para trabalhar, mas por uma questão de dedicação nós estamos aqui. E ao nos dedicarmos, nós experimentamos transformação. Tem gente que está em casa agora preparando a roupa, a farda, a lancha, o almoço, ouvindo a palavra. É dedicação. Então há na vida de Saulo uma necessidade de cumprir uma agenda. Ele tem muito o que fazer, mas há na vida dele uma necessidade de transformação, e ele só vai perceber que essa transformação dá-se-á pela dedicação. E Paulo é conhecido como sendo o perseguidor de cristãos. Aqui, nessa pergunta, quem és tu, Senhor, tem uma importância extraordinária. Primeiro, porque ele já chama de Senhor. E quem é o Senhor? Só o Senhor é Deus. E aí a gente vai ver que Paulo é um judeu, fariseu, estudioso da lei. Ele com certeza conhecia o texto de Isaías, capítulo 45. No texto de Isaías, no capítulo 45, Deus se apresenta a Isaías dizendo assim: o Senhor ungiu Ciro como rei, ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis, para que Ciro entre nas cidades. O Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro, e é bom destacar que Ciro é um governante gentil, não judeu, pagão. Eu irei na sua frente, disse o Senhor, e aplanarei as montanhas, arrebatarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhes darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome.
Olha que coisa extraordinária, é um indício da graça de Deus. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Mas chamar um gentio, chamar um ímpio, um povo de uma nação diferente, para que você saiba quem sou eu. Para você saber que eu sou o Senhor, o Deus de uma nação, o Deus de Israel, mas que chamo você, Ciro, pelo nome. Isso aqui é interessante. Versículo 4. Eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. É graça. É graça. Você não me conhece, mas eu vou na frente, e a porta que eu abro ninguém fecha, os portões de eu derrubarei. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Eu me lembrei da música que a gente canta, né? Não há outro Deus. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que, além de mim, não existe outro Deus. Há aqui uma compreensão de uma missão. O mundo precisa saber que não há outro Deus além do Senhor. Por isso que nós amamos missões. Por isso que nós fazemos missões. A força da denominação batista é missões. Amanhã estamos indo para Londrina, vamos ter os relatórios na Assembleia da Convenção. O relatório que mais chama atenção é o relatório de missões. Porque há uma missão, inclusive, dada a um ímpio, a um não religioso, a um não temente a Deus, alguém que não conhece a Deus, para que todo mundo conheça quem é Deus. E ele então se apresenta. Eu sou o Criador da luz, da escuridão, mando bênçãos e maldições. E aí a gente começa a viver aqui um dilema. E nesse momento em que há uma polarização política e ideológica no país, e onde muitas vezes a gente não entende por que Deus permite algumas coisas, algumas operações de homens ímpios, onde um indivíduo ímpio, sentado em uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, assina um decreto, assina uma lei, assina um comando, e a gente não entende isso. Deus está dizendo aqui que Ele abençoa e Ele amaldiçoa. Ele usa, inclusive, o ímpio. E aí, pensando nisso, eu comecei a orar por esse ministro. Para Deus mudar e salvar esse ministro. A gente, às vezes, não entende isso. A gente começa a espiritualizar um projeto, uma social de disputa eleitoral. Mas Deus está dizendo que é Ele quem permite, é Ele quem faz. Mando a bênção e mando a maldição. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Aí entra a soberania de Deus de uma maneira extraordinária. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. Há uma promessa de vitória. A terra se abrirá para receber a vitória.
e fará brotar a salvação e a libertação para o povo de Israel, usando Ciro. Eu, o Senhor, farei isso. Então, o chamado de Ciro, rei da Pérsia, é para ser um instrumento nas mãos de Deus. Aqui na igreja nós temos um irmão muito dedicado, muito querido, e ele diz que desde quando ele ainda criança, o sonho dele era entrar no seminário, porque ele tinha um chamado para ser padre. Ele queria ir para o seminário, chegou a estudar no seminário. Para ser padre, ele já sabia que tinha um chamado para servir ao Senhor. E às vezes tem muita gente que antes mesmo de conhecer a Deus, tem por motivação servir a Deus. Agora, nesse texto há aqui uma preocupação, Deus se preocupa. Há uma ênfase nesse texto em sua exclusividade. Deus é exclusivo. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não considera nenhum outro Deus. E esse texto mostra que Deus é exclusivo e que Deus é soberano. E nesse texto é muito relevante para nós nos dias atuais, onde a gente tem aí várias multiplicação de crenças, com foro religioso, mas por não usar o nome de Cristo, a lei trata não como religião, mas como ciência. Eu estava lá em Milão, e em Milão é proibido você falar de Jesus, pregar Jesus nas ruas, porque há uma lei contra o proselitismo. Você não pode pregar. Você não pode nem dar um Novo Testamento, porque para dar um Novo Testamento você tem que dar um outro livro de uma outra religião também. Então você tem que dar um Novo Testamento e dar um livro da Seixo Noé, um livro do islamismo, um livro do Evangelho de Allan Kardec. Porque se você for pego distribuindo o Novo Testamento, você é preso e vai responder processo. Mas os órgãos públicos, esoterismo, dentro do metrô, o esoterismo, o que eles chamam de espiritualismo, porque eles não dizem que é religião. Isso para eles é ciência. Dentro desse contexto que nós vivemos, em que há uma perseguição ao cristianismo, esse texto para nós é um texto muito relevante. Eu queria fazer então aqui alguns destaques. Quem és tu, Senhor? Perguntou o apóstolo Paulo, e o texto de Isaías responde quem é o Senhor. Primeiro, o nosso Senhor, ele é exclusivo. Eu e somente eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Ponto final. Aí o Frank falou, pastor, quando o senhor fala ponto final, quer dizer que acabou. Eu falei, acabou, ponto final, não tem mais nada para dizer. Ah, entendi. Então Deus é exclusivo. Deus não tem outro Deus. Pai não é exclusivo, avô não é exclusivo, sogro não é exclusivo, filho não é exclusivo. A Deni é mãe de um filho único. Mas tem outros filhos que se acham filhos da Deni. Talvez a Deni tenha um carinho de mãe por uma outra pessoa. Mas Deus só existe um. E é o próprio Deus que quer que a gente entenda que Ele é exclusivo, Deus é singular, Ele é o único. Deus é incomparável. Por isso que Elias ironiza ao dizer, joguem água. Ironiza ao dizer, gritem mais alto para ver se o Deus de vocês ouve. Ele foi viajar, porque Deus, ele é exclusivo, ele não pode ser comparável. Deuteronômio 4:6 diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Às vezes nós, como cristãos, perdemos, inclusive, essa
essa dimensão da exclusividade de Deus. Hoje tem muita gente que acredita em outros deuses, dizendo-se cristãos. Há cristãos dizendo-se evangélicos e até batista, que todos os caminhos levam a Deus. E alguém comentava comigo essa semana, escandalizado, por uma entrevista de um grande líder, que disse que todas as religiões são boas. O Jesus dos cristãos é Maomé, e assim vai por diante, falando todas as outras divindades salvadoras que existem em qualquer religião. É o Cristo Jesus para aquela que vai salvar todo mundo. Alguém dizia assim, que ouviu esse líder dizer que vamos acabar com essa dualidade de céu e inferno. Não existe inferno, o que existe é reino. E todo mundo está no reino, porque é chegado o reino de Deus. Então, essas colocações que são frutos de reflexões filosóficas e assim por diante, nos faz pensar que Deus se apresenta dizendo que Ele, somente Ele, é o Senhor e não há outro Deus além dEle. E nós também devemos entender isso. Não existe nenhum Deus. É necessário que nós reconheçamos Deus como o único Senhor e, sendo assim, Ele vai influenciar toda a nossa vida e todas as áreas da nossa vida. Deus exclusivo precisa influenciar todas as áreas da nossa vida. Segunda coisa que esse texto nos mostra, que Deus está querendo dizer, quem és tu, Senhor? Ele responde e nos faz pensar que o nosso Senhor, Ele é soberano, versículo 5. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Muita gente recebe de Deus força para lutar sem crer em Deus, não conhece Deus. E é Deus que dá força. A soberania de Deus não se limita ao seu povo, mas se estende sobre todas as nações e governos e governantes. Um governo de uma nação diferente de Israel, um governo que não temia o Senhor, um governo que não adorava a Deus, adorava a paganice, o paganismo. Deus usa. E às vezes Deus não usa aqueles que se dizem cristãos. E eu uma vez, falando aqui para os jovens, há muito tempo atrás, fiz um estudo muito empolgante, dizendo: Deus não usa vaso sujo. Deus é capaz de usar uma mula. Deus usa um governante ímpio, mas Ele não usa vaso sujo. Aquele que, dizendo-se cristão, não são. Paulo vai dizer: fiz-me fraco para os fracos, fiz-me forte para os fortes. Em tudo tenho me aproximado para anunciar o Evangelho. Mas esse mesmo Paulo diz: aqueles que se dizem cristãos e não são, sequer o saudeis. Paulo se esforça para se relacionar com um pecador, com um idólatra, com um ímpio, com um assassino, com qualquer um tipo de pecador. Mas aqueles que, dizendo-se cristãos, não agem como cristão, sequer o saudeis. E esse texto me faz pensar exatamente nisso. Deus é soberano para usar quem Ele quiser, como Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas isso, para mim e para você, deve aumentar a nossa confiança na soberania de Deus. Deus não está alheio. Deus, em meio às circunstâncias políticas, sociais do mundo atual, Deus não está alheio. Essa semana a gente viu, semana passada,
a tentativa de assassinato do candidato americano. E segunda-feira eu fui para São Paulo para o culto de 90 anos do pastor Irlande, e quando eu chego lá e o pessoal ainda me trata como se fosse presidente, diz: olha, cuidado que a bala está à procura de ex-presidentes. Colega querido, amigo meu, pastor da PIB de São Paulo, você tem que andar bem protegido, porque a bala está à procura de ex-presidentes. E a gente, às vezes, não entende por que algumas coisas acontecem no meio da nação mais poderosa do mundo. Acontece também nas nações menos importantes do mundo. E a gente pensa que Deus está alheio. Por que Deus permitiu tudo isso? A soberania de Deus é um estímulo para mim e para você, para que nós confiemos nela. E ainda que não pareça justo, ainda que não pareça certo, ainda que não pareça aquilo que eu julgo que gostaria, mas Deus está permitindo, Deus tem um propósito em tudo isso. Quem és tu, Senhor? O nosso Senhor, Ele é redentor. E a redenção é o projeto dele para a humanidade. O propósito redentor de Deus está muito claro no versículo 6. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Esse é o objetivo final de Deus. É a sua revelação de sua glória a todas as nações. Nós cantamos muito isso, declaramos tua glória entre as nações. Apocalipse vai dizer que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Jesus não vai voltar antes que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo. E existem mais de não sei quantos mil povos que ainda não ouviram o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Pastor Valmossi, ele é empolgado com escatologia. Pastor Valmossi, você quer ouvir escatologia? Domingo ele chega aqui e diz: Pastor Valmossi, o que é que você acha? Jesus está voltando ou vai demorar muito? Aí você vai ver o homem nascer, vira um jovem. E ele então, toda vez que ele me vê: pastor, eu não sei se eu já falei, mas agora eu entendo como é que o evangelho vai ser pregado. A internet. A internet vai ser o instrumento usado para o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo. E ele se empolga com esse tema. E Jesus quer salvar a todos. Todos os povos precisam ouvir da salvação, todas as nações. Essa é a missão universal de Deus, que toda a criação deve reconhecer a sua soberania. Lá em Filipenses, Paulo diz assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, mas isso só vai acontecer quando Jesus vier buscar a sua igreja, onde os ímpios serão ressuscitados e serão obrigados a confessar Jesus como Senhor. Isso vai acontecer. Paulo, explicando sobre os fins das últimas coisas, fala sobre isso. Nós somos chamados para proclamar essa exclusividade de Deus e a salvação em Jesus Cristo para todas as nações. Então eu queria que nós pudéssemos ter isso em mente. Quem és tu, Senhor? Perguntou o apóstolo Paulo. Mas ele já sabia de uma exclusividade divina, de uma soberania divina. E ele sabia de um projeto redentor. Por isso, de uma maneira muito apaixonada, ele quer matar os cristãos, homens e mulheres, porque ele entendia que isso era uma heresia, o que estava chegando no mundo.
E nós conhecemos Paulo. O Paulo se tornou o que nós conhecemos dele porque ele tinha essa paixão. Mesmo equivocadamente, antes de conhecer Jesus, ele zelava pela fé dos hebreus, dos judeus. E ele então queria perseguir, zeloso pela lei, persegue os seguidores de Jesus. E aqui tem uma lição que eu acho que a gente precisa aprender. Nós erramos quando vivemos uma vida sem conhecer verdadeiramente a Deus. Tem muita gente fazendo algumas coisas para Deus, mas não conhece Deus, não sabe que Deus não gosta daquilo. Quando a gente vê, por exemplo, o legalismo. Aqui na igreja tem, de vez em quando, alguns legalistas. E quando eu ouço um comentário de um legalista aqui, me preocupa tanto. Pessoas que estão olhando para outra coisa, a não ser a cruz de Cristo. Pessoas que estão olhando para o comportamento das pessoas, olhando para o jeito de ser das pessoas. Para isso, quando há um legalista em operação em nosso meio, eu me preocupo com ele. Porque ele pode criar um problema em todo o corpo. Todo o corpo. Devemos olhar para Jesus. Paulo era legalista. Preservava a lei, porque não conhecia verdadeiramente Deus. Ali tem um encontro transformador na estrada para Damasco. A luz do céu raiou. A presença de Deus o derrubou. E ele então diz: quem és tu, Senhor? E aí tem uma resposta impactante. O nosso Senhor tem nome, nosso Deus tem nome. Quem és tu, Senhor? Eu sou o onipotente, o onipresente, e depois de mim não há ninguém, mas o nome desse soberano é Jesus, a quem tu persegues. O crente novo faz uma confusão entre Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, porque o meu Deus está aqui, Deus é em nome de Deus. E quem é seu Deus? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor e não tem ninguém além de mim. Quem sou eu? Eu sou Jesus. Aí as religiões se multiplicam. Aí nós temos aí várias religiões que o nome não é Jesus, é Yehoshua, e já não é mais Yahvé, é Jeová. E aí começa a divisão religiosa por causa de detalhes, mas Jesus vai dizer que o Senhor é Jesus, o nome terreno de Cristo, do Messias. Isso nos leva a pensar que todos precisam de um encontro pessoal com Jesus para que haja uma verdadeira transformação, porque só Jesus transforma, porque Ele é o Senhor. E aí há a conversão. Na conversão de Paulo há uma nova missão. A cegueira temporária toma conta da sua visão. Mas ele recebe uma instrução: ficai em Damasco. Seja discipulado, acompanhado. A visita de Ananias cura a cegueira dele. Interessante que Deus, para converter Paulo, precisou cegá-lo, derrubá-lo do cavalo, mas para curar a cegueira dele, ele precisou de discipulado. Interessante isso, né? Precisou do outro dando vida, acompanhando, estando junto, estudando junto.
E ali, então, é batizado por Ananias. E aí ele experimenta a transformação. Você agora já não é mais Saulo, mas você passa a ser agora Paulo. Você deixa de perseguidor a apóstolo. E aí, dali para frente, Paulo se torna um homem dedicado intensamente ao Evangelho, à pregação do Evangelho, a ajudar as igrejas, a escrever as cartas do Novo Testamento. As primeiras pregações de Paulo em Damasco, sua determinação em compartilhar o Evangelho é algo digno de nota, e Lucas registra isso ali. A intensidade e paixão de Paulo em seu ministério. Ele viajava o tempo todo com muita dedicação, escreveu inúmeras cartas para as igrejas, e ele sofre pelo Evangelho. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Depois desse encontro com Jesus, ele passa a ser um apaixonado proclamador do Evangelho. E aí a gente começa a pensar, aonde está a nossa paixão? Nossa paixão está onde? No futebol. Nossa paixão está no trabalho, nos estudos, na carreira, na realização. Aonde está a sua paixão? Tem muita gente dizendo-se cristão, mas apaixonado por outras coisas. A mensagem central de Paulo vai ser a fé em Cristo, salvação pela graça e a unidade no corpo de Cristo. E aqui eu quero fechar exatamente dizendo o seguinte: é extremamente importante que nós oremos e nos esforcemos para que pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus. E ao ter encontro com Jesus, todos nós tenhamos sensibilidade para perceber e reconhecer o chamado que Ele tem para nós. Que a gente possa perguntar: quem és tu, Senhor? Que queres que eu faça? Como eu e você podemos nos dedicar intensamente